Podemos sentar. Meus irmãos e irmãs, hoje se sucede esta celebração litúrgica, dia 2 de novembro, em comemoração de todos os fiéis defuntos. Hoje não é o dia dos mortos para nós, é o dia dos fiéis defuntos. Por que é importante a gente falar disso? Porque a morte, ela não rompe com a comunhão de fé que nós temos com aqueles que nos precedem na glória ou no céu. Nem a vida, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nós ouvimos São Paulo nos ensinando assim. E é por isso, irmãos e irmãs, que mesmo estando em realidades diferentes, quando terminar o nosso curso aqui, nossa peregrinação na terra, a nossa vida, ela não é tirada, como nós vamos rezar daqui a pouco, mas ela é transformada. Porque de uma realidade terrena, nós participaremos de uma realidade espiritual, de uma realidade de fé, e se a gente pudesse traduzir, numa realidade de vida eterna. Por isso, a morte não é um rompimento da comunhão, ela é uma transformação da nossa vida. E ela é uma realidade que nos leva a contemplar a Deus. Nós, quando fechamos os olhos para este mundo, não é porque nós vamos viver na escuridão. Nós acreditamos que quando os nossos olhos fecharem aqui na terra, é porque eles se abrirão no céu. Quando estes olhos se abrirem no céu, nós vamos contemplar, como ouvimos na primeira leitura, com os nossos próprios olhos, com a nossa carne, nós veremos a Deus. Esta é a fé na ressurreição. Nós cremos na ressurreição. Isso é muito importante para a gente renovar dentro do coração de cada um de nós a certeza do nosso fim último, que não é a sepultura. A nossa vida guardada na fé, com a nossa morte, ela se revela na presença de Deus. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos dos outros. O meu, os nossos olhos contemplarão a Deus. É isso que hoje nós, irmãos e irmãs, nesta celebração, estamos fazendo. Rezando por aqueles que já nos precederam e agora já vivem uma realidade de glória. Mas a nossa oração hoje, ela tem um caráter especial. Porque nós não estamos rezando pelos santos, nós rezamos para os santos. Nós estamos hoje rezando pelas almas daqueles que estão vivendo o estado de purificação para entrar no céu.
as almas do purgatório. Isso é uma teologia, é uma verdade de fé católica, que muitas das vezes até nós católicos não temos falado e temos até duvidado. As ideias protestantes que às vezes chegam a nós, que almas estão dormindo, que não existe purgatório, isso muitas das vezes nos catequizam até mais do que a fé da nossa igreja. E é importante que hoje a gente retome esta consciência de que a Igreja de Cristo, ela vive uma comunhão de amor. Nós que estamos peregrinando aqui, podemos rezar e fazer boas obras por aqueles que precisam se purificar para entrar no reino do Pai. Os nossos irmãos evangélicos não tratam disso, porque o fundamento do purgatório nós vamos encontrar no capítulo 12 do livro dos Macabeus. E a Bíblia deles não tem o livro dos Macabeus. Aonde Judas Macabeu, depois da grande batalha para defender a cidade santa e o templo de Jerusalém, convocou dias de oração pelos mortos para que eles alcançassem o perdão dos pecados. É importante a gente trazer de novo, irmãos e irmãs, esta memória de fé. A igreja constantemente reza pelos mortos. Todas as missas nós rezamos pelas almas dos fiéis defuntos. Nossas obras, nossas orações, nossos sacrifícios. Hoje, a partir de hoje, a igreja nos concede 8 dias de indulgência plenária para rezar pelos mortos, receber a Sagrada Comunhão, rezar nas intenções da Santa Igreja e visitar um cemitério. Quem cumprir estes critérios, estando em estado de graça, alcança indulgência plenária em favor de si ou em favor das almas. Teologia católica que nós estamos esquecendo, porque não está na Bíblia, muitas das vezes a gente só se fundamenta nisso. Todos os textos, eles são indulgenciáveis em favor das almas. É bom a gente também recordar isto. De um mistério para outro, Nossa Senhora de Fátima nos ensinou a rezar: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai do fogo do... levai as almas todas para o... São indulgenciáveis. Os textos que nós rezamos, eles servem para libertar as almas dos nossos irmãos para o céu, cumprindo o seu tempo de purificação para entrar na glória. A realidade do purgatório, irmãos e irmãs, não é uma realidade de julgamento ou de sentença. Quem está no purgatório está salvo, mas precisa da oração da igreja peregrina, somos nós, e da intercessão da igreja triunfante, que é os santos, para entrar na glória de Deus. Por que precisam? Porque os mortos não podem rezar, os mortos não podem fazer obras, mas nós podemos fazer em favor delas. E quando estas almas alcançam este olhar benevolente da glória de Deus, em vez de sufragâneas ou em estado de purificação, elas se tornam santas e intercessoras, porque o céu é a finalidade da igreja que aqui peregrinamos. Bonito a gente pensar nisso. É bonito a gente entender que a nossa vida tem um mistério escondido em Deus. Nós não vamos morrer para dormir, nós vamos morrer para contemplar a Deus.
nós vamos partir deste mundo para viver plenamente o amor de Deus. É claro que a morte é uma realidade que a gente não quer experimentar e nem ter perto de nós, mas é uma certeza que todos nós temos. E o dia que chegar esta certeza, que a gente possa viver aquilo que a nossa fé nos promete, o céu. O céu. Então que hoje nós possamos renovar no coração esta certeza, irmãos. Nós vamos terminar em Deus. A nossa vida é de Deus. Nós fomos feitos na fé para celebrar na eternidade o céu. Mesmo pensando naqueles que já nos precederam, mas que também a gente acolha esta verdade, que quando chegar o nosso dia, é o que nós também queremos viver. A morte é sempre uma realidade trágica, sofrida, mas ela por trás carrega pela fé um sinal de esperança. Nós cremos na ressurreição. Nós não cremos na reencarnação, nós não cremos em nada dessas outras coisas que existem aí. Nós cremos na ressurreição. É isso que nós professamos também quando rezamos o credo, né? Eu creio na ressurreição da carne. Segundo ponto para a nossa reflexão de hoje, meditando um pouco as palavras do Evangelho. Bonito a gente lembrar que nesse dia onde nós somos convidados a trazer na memória da fé aqueles que já partiram do meio de nós, a igreja na sua liturgia nos prepara também para esta partida. É o que o Evangelho hoje fala de rins cingidos e lâmpadas acesas. Que a gente esteja prontos e preparados para Deus. Do Senhor virá. E o retorno de Deus é para encontrarmos prontos para Ele. Nós, servos dele neste mundo, preparamos o banquete para que Ele ceie na nossa vida, mas o Evangelho fala que um dia é Ele quem vai nos servir. Ou seja, nós participaremos do banquete de Deus, mas quem estiver preparado. É legal a gente pensar nisso, irmãos. Ao mesmo tempo que rezamos pelos outros que já foram, nos preparamos também para a nossa ida. O dia de finados, ele não é uma celebração para o outro, mas estando em comunhão com os outros, nós renovamos a comunhão da fé entre nós. Nós vamos morrer, isso é certo. Estejamos preparados para este encontro. Por isso que a igreja chama para este momento, numa analogia a Cristo, é o dia da nossa Páscoa, da nossa passagem. É o dia da glorificação da nossa vida em Deus. Que os nossos fiéis defuntos descansem no Senhor e que nós também, depois desta celebração, possamos estar mais renovados na fé do ressuscitado. Deus quer nos salvar, irmãos. Lembrava de manhã que, mesmo que o Evangelho, às vezes, na sua leitura, nos deixe assim, um pouco apreensivos, porque a gente pensa que Deus nos ameaça quando diz assim: vós também ficai preparados. Eu não entendo como uma ameaça, mas eu entendo como um pedido de Deus. Deus que quer ser tudo em nós. Deus que quer viver e ser nosso. Mas para que isto aconteça,
o nosso coração tem que estar pronto para Ele. Que neste dia, a igreja, o povo, os fiéis defuntos, encontrem na comunhão do amor de Deus a sua plena esperança e, assim, a glória definitiva do Senhor brilhe sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.